E aí, galera? Cara, eu aqui junto com o professor Harley e o professor Kilsley, de filosofia, né? Professor Harley de história, professor Harley já, né? Não precisa nem apresentar. Sou de casa. Eu sou de casa, bicho, eu sou. Aquele lá é de casa literalmente, que é meu filho, né? Então, a gente até fez a gravação, mas deu um problema no áudio. Foi uma pena. Foi maravilhoso gravado no sistema de Hangout. Mas estamos aqui para regravar, se tudo der certo hoje, para falar sobre se o Brasil, você viu no título aí, e se o Brasil não falasse português, né? Nós temos duas hipóteses, né? Aliás, temos outras, mas a principal hipótese, e se o Tratado de Tordesilhas tivesse sido firmado além das Américas? E se a América ficasse inteira para a Espanha, por exemplo? Hoje, né, estaríamos falando em espanhol, pero casi. Então, o que acontece? Todos nós sabemos, até o professor Kiel vai poder falar um pouco sobre isso, mas todos nós sabemos que a língua ela é viva, né? A língua é viva. E uma vez que o país assume um idioma materno, uma base, essa base ela já vem carregada da cultura do país colonizador, por assim dizer. Né? Estou olhando aqui, mas é lá. Né? Do país colonizador. Nós fomos colonizados por Portugal, portanto falamos a língua de Portugal, que é o português. Mas imaginem vocês que a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil. Estaríamos falando em inglês, né? E traríamos uma carga cultural da língua inglesa, né? Que vem lá da anglo-saxônica lá. Mas eu vou passar a palavra para o professor Harley para ele começar a falar, lançando o seguinte desafio para o professor. Professor, e se o tratado, explica um pouquinho rapidamente sobre o Tratado de Tordesilhas, mas e se o Tratado de Tordesilhas fosse feito de maneira que o Brasil ficasse inteiramente para a Espanha? Galera, beleza? Seguinte, tá? O Brasil foi descoberto pelo Portugal, mas quando em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América, chegando ali nas Antilhas, e depois nosso querido Américo Vespuccio, que deu nome ao continente, ele chegou aqui no sul, e o norte ainda não era descoberto, só os ingleses vão depois descobrir ali o norte. O que acontece é que, de acordo com a Espanha, toda a terra da América, da Terra Nova, né, o Novo Mundo, pertencia à Espanha. E a Espanha, ela chora, né, com a Santa Aliança, que é uma organização antiga da Igreja Católica, que é uma grande autoridade, tá? Uma autoridade que vai resolver até a questão da nossa independência futuramente. O que vai valer, então, ela tem a máxima de que pertencia à Espanha, mas como Portugal havia descoberto, dividiu, então criou-se uma linha imaginária que o litoral brasileiro ficaria sob o controle de Portugal e o interior do Brasil seria da Espanha. O que acontece é que vai ser assim, tá? Santa Catarina, por exemplo, não falaria português, onde nós estamos, falaríamos o espanhol, tá? Só o Rio de Janeiro, São Paulo e parte do litoral nordestino falaria o português. Mas, graças ao bom Deus e às areias do tempo e ao destino, Portugal criou um movimento muito importante, que é o movimento das bandeiras. Esses bandeirantes, que boa parte deles eram descendentes de índios, né, eram caboclos, conheciam a terra, eles vão adentrando, por ordem de Portugal, adentrando ao território, tá, ao território ali do Brasil. Então, como naquela época, quem conquista quem toma, ficou por isso mesmo. A Espanha perdeu o território brasileiro, na verdade nada ficou para a Espanha. É por isso que nós somos os únicos na América em si que falam língua portuguesa, enquanto o restante da América Latina fala espanhol. Vou perguntar agora para o professor Kiel. Uma vez que o Brasil falasse o espanhol, e a gente sabe que o espanhol latino é carregado de cultura que proveio da Espanha, mas principalmente que teve cada país teve lá as suas tribos indígenas, a qual foi fundida a língua, como aconteceu também com o português no Brasil, onde a gente fala um monte de palavra tupi-guarani,
né? E também, né, mais contemporaneamente falando, mais perto da nossa época, a gente aderiu muitas palavras em inglês, né? Devido a essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, né? Mas assim, uma visão filosófica, na sua visão, como ficaria o Brasil se nós falássemos espanhol? Bom, a gente tem uma matéria dentro da filosofia que é a filosofia da linguagem, ao qual a gente menciona que, bom, a língua, ela é uma maneira de pensar as coisas. Não há como pensar sem uma linguagem. Seja ela uma linguagem, essa que a gente está acostumada, né? Inclusive que faz parte muitas vezes da identidade de uma nação, identidade de uma cultura. Ou a gente pode falar através de uma linguagem, poderia ser, por exemplo, numérica, matemática, que geralmente a gente diria que são linguagens universais. Ou seja, você escreve 1 mais 1 igual a 2, pode estar em árabe, pode estar em o russo, em japonês, que vai ser a mesma mensagem. E a filosofia justamente se presta a tentar sintetizar mensagens universais, pensamentos que podem ser expressos em qualquer língua. Sim. Dito isso, a gente entende também que uma língua, ela também é uma maneira única de pensar. Em cada linguagem, o significado que ela inspira em cada palavra, ela vai inspirar pensamentos diferentes. Sim. Não só pela sua cultura, mas pela maneira com que você entende cada palavra. Talvez a minha palavra, que significa esperança, não é a mesma palavra esperança de outra cultura, não é o mesmo entendimento, não é o mesmo pensamento. A gente pode pensar, por exemplo, Os falsos cognatos. Então, uma vez que o nosso país fale uma outra língua, não só por causa da sua influência, né, de que país originou, de que cultura originou, não só isso, mas tudo que essa língua carrega em si, as mensagens que essa língua carrega, mudaria completamente. Não, como eu digo, não só por causa da origem. Perceba bem que misturaria com a cultura indígena e a gente teria novamente um outro tipo de pensamento. Imagine. Que tipo de pensamento seria, né? Se a gente tem, digamos assim, a Espanha misturada com os indígenas aqui do Brasil. Haveriam bem menos miscigenação entre negros e brancos. Tem Haveria muito mais caboclos. Exatamente. E um detalhe também que a Espanha, ela via, diferente de Portugal, a América Latina como uma nova Espanha, entende? Diferente do Brasil, que inicialmente vai ser uma colônia de exploração de pau-brasil, depois vai ter o ouro, cana-de-açúcar, né? Mas principalmente porque era exploração. Então, para não ter invasões, como ocorreu do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é fundada porque os franceses tomaram. Então, a mesma coisa acontece com o Nordeste, com Maurício de Nassau. Então, a necessidade só vai vir com medo da conquista. Então, olha a diferença. A Espanha não. A Espanha, ela via esses países como a nova Espanha. Então, tem muitos países da América Latina que, quando ocorre a independência, durante o século XIX, né, muitos países ainda pediam pinico para a Espanha. E a Espanha ajudava, porque ela tinha uma relação diferente. Houve a conquista foi cruel com os incas mais astecas. Foi sim Hernán Cortés, Francisco Pizarro, eles foram cruéis, né? Os incas derreteram ouro por 90 dias sem parar, né? O Montezuma foi morto por ordem de Hernán Cortés. Mas a colonização do Novo Mundo, na Espanha foi muito mais favorável a uma nova Espanha do que seria no caso do Brasil. Então eu vejo a colonização espanhola no Brasil com bons olhos, entendeu? E a América Latina só é realmente dependente demais porque os Estados Unidos no século XIX, com a política da América para os americanos, doutrina Monroe, eles acabam tornando os países independentes da Espanha, mas totalmente dependentes dos Estados Unidos. Então, professor, e como eu volto a pergunta para o Kio, mas assim, só para enfatizar aqui o que eu estava falando, é que uma vez que um país fale a língua de outros países, ele vai ter uma maior influência entre eles, né? Ele vai ter mais influência com o país colonizador, que obviamente tem a mesma língua, mas com outros países colonizados por esse país colonizador. No caso do Brasil, no caso de Portugal, né? Angola, Moçambique,
né, e outros, entre outros, Macau, vários países, né, na China, Macau na China. Então, o que acontece? O Brasil falando espanhol, nós teríamos a influência de todos os países da América Latina e parte da América Central e 90% da América Latina, fora Suriname, né, e a Guiana Francesa. Nós todos aí falaríamos o espanhol. E para fechar a sua fala nesse quesito do espanhol. Então, é interessante a gente pensar em questões de impacto cultural decorrentes dessa influência, digamos assim, relacionamento que a gente teria com outros países que falariam a língua espanhola, né? A gente percebe que, bom, até então, a gente tem, antes da globalização, vamos dizer assim, em termos modernos, a gente teve pouca influência de outros países que falavam português, pouquíssimo contato que a gente teve antes da globalização, vamos dizer assim. Mas se falássemos espanhol, a gente teria muito mais influência desses países que falam espanhol. Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo como um diferencial também. Infelizmente, eu vejo como um diferencial também. Podia ser melhor se fosse de língua espanhola. Seríamos realmente uma única América, né? E é isso aí. Continua. Tá. Agora, gente, eu vou trazer para a baila aqui, né? Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, falaríamos, obviamente, o inglês. Portanto, abriria-se um leque incrível ou diferenciado do que seria com o espanhol. Sem querer menosprezar um e maximizar o outro, professor, o que aconteceria? Aconteceria que nós teríamos uma influência muito maior que os Estados Unidos por falarmos a mesma língua. Nós teríamos uma barganha muito mais com os países latinos, visto que nós seríamos a porta de entrada para os Estados Unidos, né? Obviamente que seria como é uma ideia hipoteticamente dizendo como os Estados Unidos é hoje, né? Como o Brasil seria na atualidade falando inglês, certo? Teríamos com certeza um sistema capitalista aqui, porém monarquia. Sim. Uma vez que a Inglaterra mantém a monarquia e os países colonizados por ela, como é o caso do Canadá, que mantém um presidencialismo, mas é meio lá, meio cá, né? Meio lá, meio cá, né? Lembrando que a gente nunca vai saber exatamente o cachorrinho tá bravo aqui. A gente nunca vai saber exatamente como que é essa situação, porque, volto a falar, é hipotético, tá bom? Professor, como seria se o Brasil falasse inglês? Seria o seguinte, assim, ó, o que vejo diferente sobre a relação aos Estados Unidos? As pessoas que foram para lá. Primeiro, os puritanos da Inglaterra, que fugiram da Inglaterra pela questão da perseguição religiosa causada pela religião anglicana. Eu vejo isso muito importante, primeiro porque esses anglicanos, eles são grandes pensadores dentro do anglicanismo. Eles acreditavam numa noção chamada de destino manifesto. Acreditavam que a América em si era uma terra de prosperidade e que dali sairia uma grande nação. Então, é um momento histórico que temos que entender. Quando a América é descoberta, nós estamos na dinastia Tudor, da Elizabeth, a Rainha Virgem. O grande passo de colonização da América, a América inicialmente também foi colônia de exploração da dinastia Tudor. Quando chegam os Stuart, a América tornou-se uma colônia de povoamento. Então, eu acredito que se pegássemos nessa mesma época que os Estados Unidos também tivéssemos a influência puritana mais do que a católica, me perdoem os católicos, teríamos nos tornado uma grande potência, mesmo porque já está mais do que provado que os países mais ricos do mundo são protestantes. Principalmente porque o discurso protestante, e aí eu vou chamar Max Weber, a ética protestante, a origem do capitalismo. O discurso protestante é um discurso muito mais industrioso. É um discurso que entende que a prosperidade não é algo ruim, é sim uma bênção divina. Então, se pegássemos essa mesma vibe que os Estados Unidos pegou, que na Inglaterra tinha acontecido a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, quer que segure? Tá. Se isso tivesse acontecido aqui, seríamos uma grande potência de verdade. Mas aqui é terra tupiniquim, nós temos que lidar com o que nós temos aqui. Mas seria assim, ó, seríamos fazer parte daqueles países
que compunham de colonização da Inglaterra, né, que são grandes países, tirando os que sofreram na colonização no século XIX na África e na Ásia. Então seríamos um país importantíssimo, tá? Talvez ainda seríamos um império, como o Leno acabou de falar, principalmente porque seríamos um país muito mais leal à Inglaterra, pelo nosso histórico, né? Entendeu? E é o que eu acredito, estaríamos falando língua inglesa e seríamos muito mais... É outra cultura, cara. Você vê até mesmo pela arquitetura, cara. As ruas que você vê, essas ruas zoadas que você tem aqui no Brasil, é fruto de Portugal, porque as ruas lá, as meninas, tudo zoada. Se você pega a Inglaterra, o pensamento em inglês seria muito superior. Professor, então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, daqui a pouco vamos pedir para o Kio se despedir da galera aí. Vamos ver se o vídeo deu certo, porque a gente teve várias interrupções. Mas assim, eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. Deixa eu vir embaixo da luz para ficar mais claro. Que assim, ó, com certeza eu não estaria aqui, porque eu sou fruto dos espanhóis com os índios latinos. Não estaria aqui. Mas digamos que nesse país hipotético, né, nós não teríamos a presença da Espanha, nós teríamos a presença da Inglaterra. Então, protestante de natureza no Brasil, foi a maior nação católica do mundo. A escravidão teria acabado em 1830, 1840, não teria demorado até 1879. A nossa economia seria muito mais industrial, porque a Revolução Industrial começa na Inglaterra. Né? E você não estaria aqui, porque você também é fruto dos portugueses com os tupis. Eu não estaria aqui, talvez numa outra roupagem, com uma cara mais bonita, falando inglês. Então, gente, chega aqui, Kio. Eu quero primeiro pegar aqui o Kio para se despedir de vocês. Valeu, pessoal. Agradecer aqui ao professor Harley, que se dispôs a vir aqui com a gente para gravar. Faltou bateria, acabou o celular, ferrou tudo, cachorro latiu, criançada pulou e a gente terminou. Gente, assim, é sempre um prazer. Eu acho que conhecimento a gente sempre tem que compartilhar. A gente brinca, eu sou um brincalhão, tenho quase 41 anos e sou o que sou, mas eu acredito que o conhecimento a gente tem que compartilhar. E para mim é um privilégio, porque eu não estou sozinho no conhecimento. Nós temos o Leno, que é o cara que sabe conduzir o bom debate. Nós temos o Kiosley, que é o cara que conhece essa parte filosófica do canal. É o comitê da filosofia, eu sou o comitê da história e o Leno é o comitê da comunicação. Muito obrigado, conte comigo. Se inscrevam no Bandeirantes. Bandeirantes Gravando a História, tem muito vídeo bom, gente. História é no Bandeirantes. Se inscrevam no Lennon Portes 3. E se inscrevam no canal do Bicho Solto. Do Flávio Harley e também lá no Diário Otageek, tá bom? Gente, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Vou pedir pro Kio, já que o Kio tá aqui com a gente na Memorize, vinheta na tela aí pra gente aí. Valeu!